Alê, Galo, hoje em Salvador eu sou muito mais o Galo. Vamos falar do jogo do Atlético. Pergunta que todo atleticano tá se fazendo. Vai ter o Hulk ou não pro jogo de hoje, hein, Rezende? Olha, Thiago, a tendência é que o Hulk não jogue 90 minutos hoje. Tinha uma expectativa, inclusive, que ele pudesse nem vir com a delegação, porque o Hulk tem que ter o cuidado especial, a comissão técnica com o jogador. Afinal de contas, o Hulk já tá veterano, jogador que jogou 90 minutos contra o Cruzeiro, 90 minutos contra o Internacional na última quarta-feira, e agora não vai jogar, isso é certeza. 90 minutos hoje ele não joga. Então pode ser que o Hulk comece no banco de reservas. Se precisar, Thiago, entra com o Hulk. O Barba Domingues foi muito sincero na entrevista de quarta-feira, quando perguntado especificamente sobre o Hulk. Ele disse o seguinte: eu coloquei o Hulk para jogar o jogo todo contra Cruzeiro e Inter porque estamos passando por um momento difícil e o Hulk é fundamental. É o capitão do time, é um jogador que o treinador acredita que não pode ficar fora nessas situações. Agora, hoje é o terceiro jogo da semana, muitos jogos próximos, teve a viagem aqui ontem para Salvador, há um desgaste também. Então, eu creio que o Hulk deva começar hoje com uma opção. E depois, dependendo do decorrer do jogo, possa entrar, Thiago. Mas eu chat que de novo teremos um Atlético diferente, porque o Vitor Hugo, zagueiro, que vem sendo titular do Atlético aí com o Barba Domingues também, foi titular nesses dois últimos jogos, ele teve uma pequena lesão muscular, não veio. Então o Vitor Hugo tá fora, a possibilidade da volta do Júnior Alonso na defesa, e aí a outra interrogação, além dessa situação do Hulk, ele vai com 3 zagueiros de novo? Porque foi assim que o Galo jogou contra o Inter, para dar mais proteção ao sistema defensivo. E aí seriam Ivan Roman, Juan e Júnior Alonso, hoje aqui contra o Vitória. Ele tem o Natanael de volta, no jogo contra o Inter o Natanael estava suspenso, e o Preciado tem uma situação também física que o treinador ainda não confia para 90 minutos. Então tem essas interrogações no Galo do Barba Domingues, que tenta, Thiago Reis, o Atlético vencer 2 seguidas no Brasileirão, o que não acontece desde o fim do Brasileirão do ano passado. Se pensarmos em Campeonato Brasileiro, a última vez nas 32ª e 3ª rodada do ano passado, quando o Galo venceu o Bahia 3-0 e depois o Sport no Recife por 4-2. Então, ganhar 2 no Brasileirão não vem sendo fácil pro Galo de forma consecutiva. Quem sabe hoje aqui e tem um tabu no Barradão, também, Thiago. Aí, né, Cláudio? Jogando aí no Barradão, é desde 2008 que o Atlético não ganha? 2008. Barradão é 2008. O Galo venceu uma visitante em 2014, mas foi em Feira de Santana. Foi no interior aqui contra o Vitória. Então no Barradão, a última vez que o Galo ganhou, quase 18 anos. 2008, o Marques jogava ainda, Thiago. Olê Marques, será que dá pro Marques voltar hoje? Ainda não, né? O Marques agora é nosso, o Olê Marques é nosso. Ali Oliveira do Panzi, muita coisa pra ser dita, porque tem muita coisa a ser feita pelo Barba pra esse jogo. Ele pode escolher formações muito distintas, ainda é o início do trabalho, é muito precoce qualquer avaliação, dizer, por exemplo, a gente sabe que fora de casa ele só vai com 3 zagueiros, não dá pra ter essa medida ainda, não dá pra ter essa análise coerente, digamos assim, do que ele habitualmente faz, então fica tudo no campo da especulação. Ele pode ter um time super ofensivo, com Coelho, Scarpa, Hulk, Cassierra. Ele pode ter um time mais comedido, com 3 zagueiros. O que você faria, o que você pensa, Ale Oliveira, para esse jogo de logo mais, 6h30, transmissão da Itatiaia, aqui na mais ouvida do Brasil, com o Mário Henrique e o Caixa, com todo o primeiro time do rádio, Ale. Um time mais ofensivo ou um time mais precavido? Bom dia, Ale. Bom dia, viu, Tiagão, aos companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Ele tem desfalques ainda, né? Evidentemente que o treinador ainda está conhecendo os seus atletas. Eu tenho dito aqui que o treino muitas vezes mostra uma coisa e o jogo mostra outra, né? Então a evolução ela tende a acontecer, já que o Eduardo Domingues é bom treinador, provou isso inclusive no Estudiantes.
E ele tem percebido várias coisas, várias situações de jogo a jogo, né? Vale lembrar que ele saiu jogando o primeiro jogo dele com o Bernard, colocou o Igor Gomes. No segundo jogo esses caras nem entraram. Durante o jogo contra o Inter, em que o Everson trabalhou bastante, ele já colocou o Tomás Pérez, ele viu a necessidade de se colocar um volante, né? Porque o time fica realmente muito exposto na presença de 3 zagueiros ou não, mas a verdade é que o time fica muito exposto, o adversário chega com muita facilidade, como fez o Inter, né? Então ele vai conhecendo, inclusive, e principalmente nos jogos, o que ele pode ter de formação, de desenho tático, de encaixe, de jogadores, né? E eu acho que hoje ele também tem algumas dificuldades, tem alguns jogadores que continuam fora, né? O Claudião falou do Vitor Hugo, mas o Michael é um cara importante nesse time, tá fora. O Cissé, que tinha ganho a oportunidade, se machucou. Daqui a pouco o Alexander tá de volta, e aí é um reforço que eu considero muito, muito bom. E tem essa questão do Hulk, ô Tiagão, quem acompanhou o jogo contra o Inter, percebeu que o Hulk inclusive marcou muito mais, né? Porque eu até citei aqui o Diego, lembra do Diego Costa? Não, Diego Costa, o Diego da Placenta, o Diego Costa? Do chuveiro. Exatamente, desde a época do Diego Costa que eu não... Só explicar o chuveiro que pode cair mal pra mim, né? Porque ele saiu falando depois do chuveiro da Cidade do Galo, senão pode ter algum tipo de confusão. Não, nunca. Eu não tive nenhum casamento com ele. Exatamente. Mas desde o Diego Costa que eu não vi o Hulk marcar mais do que alguém no Atlético, e ele marcou mais do que o Cassierra pelo desenho, né? Proposto pelo Barba Domingues, então o desgaste dele ainda foi maior, né? Além de ter jogado os 90 minutos. Eu acho que ele vai ter as suas dificuldades, mas o importante é que ele vai conhecendo o elenco que ele tem nas mãos, e acho que hoje ele deve ir um pouquinho mais precavido, viu, Tiagão? Eu fico me perguntando qual seria a melhor substituição. Eu acho que um cara que acabou perdendo um espaço ofensivo no Atlético desde a chegada do Barba é o Vitor Hugo, que com o Sampaoli ele era super protagonista, né? No ataque, assistência, com gols. Ele voltou um pouquinho e ele faz muito bem essas duas funções. Mas sem o Hulk não dava para encostar um pouquinho mais o Vitor Hugo na linha ofensiva. Não, Edu? Bom dia. Tudo bem, Thiago? Um abraço para você, quem se liga no Rádio Esportes. O Galo ganhou do Inter, mas jogou mal, né, cara? O Atlético marcou mal. Quem foi bem no sistema defensivo do Atlético contra o Internacional foi o goleiro, foi o Everson, ponto. E eu acho que passa muito mais pelo meio de campo e ataque, sem poder de marcação, do que pela linha defensiva. O Inter teve muita liberdade para chegar próximo à área do Atlético. Uma coisa é a gente analisar a importância do resultado. Outra coisa é a gente analisar a atuação. A atuação não foi legal, cara, não foi boa. E aí o Atlético pede o Vitor Hugo, zagueiro. Eu não colocaria outro zagueiro. Eu voltaria com o Natanael para jogar pelo lado direito, e sem o Hulk iniciando eu entraria com o Pérez como primeiro volante. Você ganha em marcação no meio de campo. O Pérez na apresentação disse que joga como zagueiro também. Então se ele quiser fechar uma linha de 5 como fez contra o Internacional, o Pérez fecha essa linha entre os dois zagueiros. Eu manteria o Roman e Juan, não voltaria com o Alonso. E pro lugar do Hulk lá na frente adiantaria o Coelho. O Atlético pode ter o Natanael como o ala pela direita, ou o lateral pela direita, mantém-se Lodi, Roman e o Juan. Você ganha o Pérez no meio de campo, um primeiro volante, você reforça a sua marcação, ele pode defender entre os zagueiros numa linha de 5, você mantém o Franco, ou seja, é um cara com capacidade de marcar, se adianta um passo à frente o Vitor Hugo, e lá na frente você tem Scarpa, Coelho e Cassierra. Você tem um jogador para quebrar a bola, se necessário, centroavante. Você ganha o Coelho mais à frente, com menos responsabilidade de fechar a primeira linha, ele pode fechar uma segunda linha de 4. E o Scarpa, que é o cara de um bom passe, o cara da bola parada, já que você não inicia com o Hulk. E você reforça o seu meio de campo, que para mim foi o problema contra o Internacional, não foi nem um ataque. O meio de campo, com pouco poder de marcação, ele traz insegurança na saída de bola, ou seja, prejudica você na hora de atacar, e muita insegurança na hora de defender. E aí você baixa muito sua linha e permite com que o adversário finalize muito de dentro da área. Eu acho que foi esse o problema do Atlético e pode ser resolvido com essas alterações. Mas vamos aguardar o que o Barba decide. Eu falo em escalar o Pérez, mas é ele quem tem o dia a dia. Ele que sabe o quanto o Pérez suporta de jogo, se está pronto ou não para iniciar uma partida. Mas para mim seria uma solução muito boa para esse jogo tão difícil como é lá no Barradão. E ele entrou bem contra o Inter, viu, Tiagão? Porque ele não entrava nunca, né, Edu?
Quando fizeram lá a placa da substituição, falei, eu acho que ele vai vir manquitolando, né? Porque não é possível que ninguém pôs esse menino pra jogar, né? E aí ele entrou bem, tipo, é uma opção, é uma alternativa, até porque é um dos poucos que fazem essa função de primeiro, né? Então, eu acho que ele pode dar essa proteção. Não é o primeiro volante dos sonhos, né? Nem ele, nem o Patrick. Mas é o que tem pra janta, né, o Tiagão? É o que tem pra janta. Que não faz que nem fizeram com o Fausto Vera aí, que ficou um tempão encostado, nunca que jogava. O Cuca tinha isso, né? E aí o São Paulo já não tinha mais. E eu acho que também o Domingues também não tem. O Cuca, ele pegava uma birra do jogador. Acabou. Às vezes até por causa da diretoria, né? Porque ele queria outro jogador e a diretoria dava uns e tal. E não colocava os caras de jeito nenhum. E ela esticando a corda dos que ele gostava até estourar. E eu acho que, claro, todo treinador sonha com um elenco com grandes opções, com várias grandes opções, né? Mas se não é o que tem no momento, e é o que tem pra posição, o Pérez não entrou mal não, cara. Eu acho que ele pode ajudar sim. Como é que tá o clima aí em Salvador em relação à torcida? O Atlético, que teve pouquíssima gente no seu jogo na Arena MRV, vai encontrar um grande público ou não? A pegada aí em Salvador, a turma vai pro axé ou vai pro jogo, hein, Rezende? Olha, a turma vai comparecer em peso, viu, Thiago? Já são mais de 20 mil torcedores garantidos do Vitória. Uma torcida apaixonada que normalmente lota o Barradão e não vai ser diferente. É verdade que o Vitória já entra no campeonato com a ideia de fugir de rebaixamento, Thiago, para se manter na Série A. Foi assim ano passado, não é diferente esse ano, mas o torcedor é apaixonado, gosta do Vitória, gosta do futebol aqui em Salvador, e o empate no último jogo aí com o Bahia deixou o torcedor um pouco mais animado, porque a derrota foi de virada na final do Campeonato Baiano, mas o time não vem jogando mal, então o torcedor aqui tá dando esse voto de confiança aos comandados do Jair Ventura. Então é casa cheia pro jogo de logo mais aqui na Casa do Vitória, no Barradão. Por falar nessa situação, Thiago, semana que vem tem um Galo na Arena MRV contra o São Paulo, e quem esteve na Arena MRV, os 10 mil torcedores vão poder acompanhar o jogo. Os ingressos estão garantidos de forma gratuita para quem foi no meio de semana passado. E tem um recado também aqui do Instituto Galo, que você pode ter 2 cadeiras cativas na Arena MRV durante 10 anos e ainda ajudar a reconstruir a sede da Uba Galo, a torcida organizada de Ubá, que foi destruída pelas enchentes da Zona da Mata. Com 13 centavos, você tem direito aí a um número do sorteio oficial. E toda a verba arrecadada até o dia 20 de março será destinada a recuperar a sede da Uba Galo. Acesse sorteio social institutogalo.com.br e adquira seus bilhetes. Thiago, então hoje é casa cheia, o Barradão daquele jeito, pulsando. Mas eu sou mais o Galo. Vitória, o leão da boa terra, hoje não, Vitória, o Galo precisa vencer, o Galo precisa do triunfo, como o torcedor do Vitória gosta de dizer. O Galo tem que puxar 3 pontos agora de todos os jogadores do Vitória. Pra mim, o que leva mais perigo, que demanda mais atenção, é esse Mateuzinho. Principalmente contra o Atlético. Ele é bom de bola, hein, velho? Ele é bom, cara, ele é bom de bola, é um cara que se encaixou muito bem no Vitória, né? O problema não é a Vitória, cara. Ou Vitória da Bahia. São todos os times. O Atlético... O problema é a Vitória. O problema é o Atlético, cara. O problema é o Galo. O Galo, como visitante, não tem conseguido pontuar sequer. E se você tem uma campanha muito ruim como visitante e como mandante você não vai bem, e é o caso do Atlético nos últimos anos, você vai brigar lá embaixo. Não tem outra coisa a não ser brigar lá embaixo. Então o Atlético precisa melhorar as suas 2 campanhas, como mandante principalmente, mas como visitante, cara, o Galo precisa beliscar pontos. E contra as equipes que vão brigar por permanência, e o Vitória é uma dessas equipes, o Atlético precisa pontuar. De preferência vencer, evidentemente. Não vai ser fácil. E o Atlético nem favorito pelo histórico recente, é a realidade. Lamento muito, mas é a realidade. Nem favorito o Atlético é no jogo. Tomara que queime a língua mais tarde, que faça um grande jogo, que encaixe, que o Barba faça as melhores escolhas e quem calça chuteira entregue mais do que vem entregando. Mas fato é que o Atlético precisa voltar a ser um bom visitante. Você não acha o Atlético favorito, cara? Não acho. Fala, massa, fechando aqui mais um vídeo do canal, já deixa o like antes disso aí, tá? Aquela força como sempre, muito obrigado mesmo. Pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? Esse canal aqui traz notícia todos os dias do Galão, corte pós-jogo pra vocês, então fique à vontade aí, tá? Pra estar se inscrevendo no canal, fica o meu convite. Ativa também o sininho de notificação, muito importante.
deixa o like para dar aquela força pro canal. O crescimento do canal é muito importante também, a gente agradece demais. E quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos. Isso aí ajuda muito o canal a enganjar cada vez mais. Então fica à vontade aí, tá? Pra estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, no espaço de comentário do canal. Nós estamos sempre olhando todos os comentários, um a um. Então, fique à vontade que esse canal aqui é de vocês, tá bom? Forte abraço pra quem fica. Hoje, eu vou falar, hoje é 2x1 galão. Hoje é 2x1 galão. Tem que botar um placar, né? Massa, vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, Massa. Tamo junto.